que nós devemos fazer é orar a Deus, se consagrar a Deus, buscar fazer a vontade de Deus na sua vida, e no caminho nós vamos tropeçar, vamos pisar na casca da banana. E o que fazer? Pedir perdão e seguir em frente. Por isso ele se fez homem e deu a sua vida por nós, porque nós não temos capacidade alguma de ser firme e fiel na face dessa terra. É apenas isso, porque estas coisas já foram... Deus se fez homem e deu a sua vida na cruz do Calvário para te dar poder para viver uma vida cristã, vencendo estas fraquezas carnais. Mas você vai tropeçar pelo caminho. O apóstolo Paulo falou: miserável homem que eu sou, que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal, mas esse eu pratico, entendeu? Tiago mesmo diz, né, que todos nós tropeçamos em muitas coisas. Pedro traiu Jesus. Numa reunião lá dos irmãos lá de ministério, ele agiu dissimuladamente, está querendo enganar os irmãos. Então esse é o homem não presta para nada, carne velha não presta para nada. Por isso que Deus deu sua vida na cruz do Calvário para a nossa salvação. E veja esse vídeo, tá? Veja esse vídeo aí, tá? Eu não sou da Igreja Mundial. Eu também não gosto dessa petição de dinheiro lá, terrível lá, né? O problema é deles, o que eles fazem com o dinheiro, o problema é deles, não é meu, entendeu? Eu não vou ficar combatendo a fé de ninguém, tá? A irmã manifestou confiança nas promessas lá. Vai firme, porque eu sei que se ela receber alguma coisa, não é por causa de Valdomiro, não é por causa da Igreja Mundial, não é por causa do objetozinho lá que ela comprou para ajudar os programas deles lá, não tem nada a ver uma coisa com outra. É porque ela teve confiança no Senhor Jesus e o Senhor Jesus operou. Então fique claro aí, vocês gostam de botar nos meus vídeos comentários: esse cara é da Igreja Mundial, tal. Que não tem nada de Igreja Mundial, aqui tem Senhor Jesus, só isso. Não tem Igreja Congregação, não tem Igreja Batista, não tem Presbiteriano, não tem Mundial, não tem nada. Tem o Senhor Jesus. Ele falou: vinde após mim. É após o Senhor Jesus que a gente deve ir. É seguir os seus passos, os seus ensinamentos. Veja o vídeo. Eu tomei um ônibus, né? Aí a mulher, uma senhora lá, de idade até vestida que nem crente, né? Perguntando como é que fazia para descer na Praça do Forró. Aí eu falei para ela assim, já ouviu essa frase? Siga-me os que forem brasileiros. Ela lembrou lá, que aprendeu na história do Brasil, né? Quem é que disse essa frase? Eu falei: agora o Senhor Jesus mandou que a gente o seguisse, né? É verdade, precisamos seguir o Senhor Jesus, tá? Essa coisa toda. Aí ela falou. Bom, aí eu nem me lembro mais por que ela tocou no assunto da Igreja Mundial, sabe? Falou muitos milagres lá, né? Será que isso é verdade? Será que é uma petição de dinheiro, pedindo dinheiro o tempo todo? Não para de pedir dinheiro. Eu falei: é o seguinte, você vê, são programas de televisão, isso custa muito caro. Esses dias eu ouvi ele falando lá que custa mais de 25 milhões. Ele paga mensalmente de programas de televisão. É muito dinheiro. Mas olha, você não deve ficar preocupado muito com isso, não. Preocupe-se com os resultados. Você está vendo os resultados? Almas se convertendo, milhares de almas se convertendo, paralíticos levantando da cadeira de roda, surdos ouvindo, leprosos sendo limpos, cegos voltando a enxergar, criminosos abandonando o crime, drogados, viciados sendo libertos, famílias sendo restauradas, homens voltando para o lar, mulheres descabeçadas tomando juízo, entendeu? É coisa linda. Veja bem, você não viu lá? Ele pega o microfone e pergunta: quem foi que fez isso para você? Aí encosta na boca dela e a pessoa fala: foi o Senhor Jesus. Aí ele diz assim: glorifica, igreja, glorifica de pé o Senhor Jesus. Você não viu isso? Você não está vendo isso o tempo todo? Jesus sendo glorificado. Olha aqui, ó. Novamente nós vamos explicar, tá? Eu não sou da Igreja Mundial. Eu não sou da Igreja Mundial. Até não gosto dessa petição de dinheiro, tá? Venda de objetos para ajudar, essa coisa toda.
Eu tenho 40 anos, mais de 40 anos de congregação, entendeu? Quer dizer, mas veja, eu tenho prazer de ver o cego voltar a ver, o surdo mudo falar, entendeu? O leproso ficar limpo da lepra, o paralítico levantar a cadeira de rodas, entendeu? O que eu posso fazer se eu gosto das coisas maravilhosas que o Senhor Jesus faz, entendeu? Eu gosto do que Ele faz. Quando eu vejo a palavra dele se cumprindo, ele disse assim, ele diz, tudo quanto pedirdes em meu nome eu vou fazer, entendeu? Tudo quanto pedirdes a mim eu vou fazer. Eu posso ficar com ódio disso, com raiva disso, condenar isso daí, entendeu? Isso aí é o Senhor Jesus fazendo, não tem nada a ver com a igreja mundial, com o apóstolo Valdomiro, com o dízimo que eles pedem, nada. Deus está respondendo à fé que está no coração das pessoas, tá? Veja, eu quando vi esses milagres lá na igreja mundial, eu falei, vou conferir isso de perto, porque se for mentira, eu vou descobrir na hora, né? Facinho. Eu fui lá conferir. Olha, veja bem, o pregador lá, não era nem o Valdomiro, é um homem lá que eu nem sei quem era. Ele subiu lá na tribuna lá e falou, quero as pessoas que foram curadas agora. Agora. Se foi há 5 minutos atrás, 1 hora atrás, 1 mês atrás. Não quero. Quero quem foi curado agora na minha entrada aqui, porque eu orei a Deus e eu pedi a Deus que na minha entrada houvessem maravilhas e milagres. Essas pessoas subam aqui. E encheu lá um palco lá que ele tinha lá, tinha mais ou menos uns 20 metros de diâmetro, né? Quantas pessoas tinha lá? 60, 70. Depois ele falou assim, desce todo mundo, fica só os paralíticos que levantaram da cadeira de rodas. E ficaram lá 12 pessoas, né? Ele falou, vamos fazer um desfile de paralítico agora aqui. E fizeram um desfile de paralítico, um empurrando a cadeira, um atrás do outro. Entendeu? É maravilha, Por que você duvida disso? Eu não duvido de nada, porque Deus é o Todo-Poderoso, eu até tenho um testemunho para dar. Um culto que eu vi lá, ele pediu ajuda, né, para ajudar os programas de televisão. Eu me propus dar 3 vezes o meu dízimo. A resposta de Deus foi que Deus me libertou de 5 enfermidades diferentes, problemas que eu tinha de saúde. Foi assim, o caminhão do Faustão, não foi o caminhão do Faustão. Mas mais ou menos isso, quando o caminhão chega assim, desembarca um monte de coisa, geladeira, máquina de lavar, forno de micro-ondas, fogão, móveis de sala, sofá na casa da pessoa e troca tudo, entendeu? Eu acho que Deus fez isso comigo. Eu tinha 5 problemas diferentes. E foram... Por quê? Por que a Igreja Mundial? Fala para mim, por que o Valdomiro Santiago? Por que a Igreja Mundial? É nada disso. É porque Deus viu a sinceridade do meu coração, que eu não queria que aquelas coisas lindas, maravilhosas que Ele estava fazendo parasse. Ele viu a minha atitude, a minha fé, a minha confiança, entendeu? E me honrou, fez isso para mim. O dia que não está acontecendo nada na congregação, acontece uma coisa ou outra, mas a maioria dos milagres que se ouve na congregação são milagres já velhos, entende? O sujeito vai numa igreja, numa congregação nova, ele levanta para testemunhar o milagre que Deus fez na vida dele. Mas coisa que aconteceu 1 ano, 5 anos, 10 anos atrás, está tão velho que está até enferrujado. Tem milagres, lógico que tem milagres, né? Mas está muito devagar, entende? Você não está notando, não? Que os milagres na congregação estão muito devagar? Pois é. Mas veja, eu estou fazendo uma pausa, porque vai ter os fanáticos religiosos que vão ver esse vídeo e vão escrever esse é da Igreja Mundial. Não tem nada de mundial aqui. Eu até não gosto da petição de dinheiro, mas eu gosto dos milagres. O que eu vou fazer, né? Eu sou um seguidor de Jesus Cristo. Eu não sou seguidor de placa de igreja e não sou seguidor da boca do homem, a boca do ancião, que não está desviado da palavra de Deus, envolvido até com a maçonaria. Olha nesses caras aí, fica esperto, hein? Eles estão manipulando a sua mente, tá? É dura vida, hein? Mas vai continuando vendo o vídeo aí, vai. Almas se convertendo, milhares de almas se convertendo, paralíticos levantando da cadeira de roda, surdos ouvindo, leprosos sendo limpos, cegos voltando a enxergar,
criminosos abandonando o crime, drogados, viciados sendo libertos, famílias sendo restauradas, homens voltando para o lar, mulheres descabeçadas, tomando juízo, entendeu? É coisa linda. Veja bem, você não viu lá? Ele pega o microfone e pergunta: quem foi que fez isso para você? Aí encosta na boca dela e a pessoa fala: foi o Senhor Jesus. Aí ele diz assim: glorifica, igreja, glorifica de pé o Senhor Jesus. Você não viu isso? Você não está vendo isso o tempo todo? Jesus sendo glorificado. Ela falou: é verdade, é verdade. Eu falei: então você acha que é do diabo isso aí? Você está achando que o diabo se converteu? Hein? Você está achando que o diabo se converteu? Não é verdade? Eu falei: olha, eu vou dizer uma coisa para você, hein? Se Deus estivesse preocupado lá com meiazinha, cajadinho, lencinho, essas coisas todas que a turma fica condenando, Deus não operava na vida dele, né? Deus não ia honrar as coisas que ele fala. Então, para de prestar atenção nessa turma aí, que só vive metendo pau, mas não mostra nada, né? Mostrar o que devia mostrar, porque eles dizem que são servos de Deus, mostrar os sinais que Jesus mandou a gente observar na vida daqueles que se intitulam servo de Deus e ministro de Cristo. Eles não mostram nada. Então, o que é isso? Aí ela pegou e falou assim: porque eu sou da congregação. Falei: irmã, então isso aí é até pior, viu? Quer saber de uma coisa? Tem uma placa lá na frente, lá, em nome do Senhor Jesus, mas aquilo não é só para inglês ver, porque inglês não entende a língua portuguesa mesmo, né? Então não vai entender o que está escrito ali. Mas de fato, de verdade, não acredita em nada da palavra de Deus, de Jesus Cristo. Estão envolvidos com um monte de heresia, sabe? Por isso que Deus não está operando mais no nosso meio. Essa é a realidade. Aí ela pegou e falou assim: olha, sabe que eu peguei aquela meia lá? Falei: foi, eu peguei a meia. Falei: Ela falou: então, tinha um filho meu e ele estava reclamando muito do serviço dele, sabe? Ele queria ir embora, sabe? Ele queria parar de trabalhar lá, mas ele não queria pedir a conta. Eu dei a meia, ele pôs a meia no pé. No outro dia, o gerente da firma, ela chegou para ele e falou assim: escuta, você quer que eu te mande embora? Falei: se quiser, eu mando você embora, não tem problema, não, manda rapidinho. E mandou ele embora, ele recebeu os direitos trabalhistas dele todinho, direitinho, sabe? Aí sabe o que ele fez? Ele montou um bar e estava preocupado com a mercadoria. Aí apareceu um amigo dele que ele não via há muito tempo. O camarada falou com ele: olha, eu boto toda a mercadoria que você está precisando, você paga do jeito que você puder. Paga do jeito que você quiser. E Deus abriu uma porta para ele. Por causa da meia, que coisa maravilhosa. Aí pegou e falou assim: eu estou querendo contribuir no carnê da multiplicação. Aí eu apontei lá na praça, tinha uma igreja mundial, eu falei: pega lá, pastor, vai lá, pega lá com ele. Mas enquanto isso, antes disso, porque ela falou: mas eu não vou deixar ninguém saber, porque se o pessoal saber, eu vou ser desprezado, sabe? Falei: então não precisa falar nada para ninguém, tá? Mas faz isso, tá? Então, o caso relatado neste meu último comentário aconteceu em Guarulhos, né? O ancião covardemente transferiu a responsabilidade para o casal. Eles tinham uma filha que estava endemoniada e eles transferiram, dizendo que da tribuna que era mandado tomasse cuidado, não passasse nem na calçada da casa deles, porque essa coisa pega, né? Então, como ele sabe que ele não tem autoridade sobre demônios, porque ele não é crente em Jesus Cristo, então ele transferiu a responsabilidade, fez a irmandade toda desprezar o casal de irmãos, né? E assim ocorre em todas as congregações. Eles não são crentes. Isso eu vi acontecer na comum que eu congregava anterior, né? Onde tinha uma menina lá que 3 anos o demônio manifestava, todo o culto manifestava no culto, né? E o que era feito? As porteiras pegavam essa menina, essa irmãzinha, trancava lá no quartinho, né?
E só soltavam depois que toda a Irmandade tivesse ido embora para casa, eles soltavam a irmã para, no culto seguinte, ela voltar com os seus demônios para perturbar o culto. Então é assim que esses homens procedem. Eles não têm, presta atenção, eles não têm os sinais que Jesus Cristo disse que seriam os sinais que apresentariam os verdadeiros crentes, aqueles que acreditam realmente em Jesus Cristo. Tá bom?